Como nós falamos, o evento é gravado, tá? Boa noite novamente. Depois a gravação vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, então vocês podem assistir novamente, né? Então, como eu vinha dizendo, é um prazer muito grande, em nome do grupo de pesquisa, recebê-los todos aqui. Como vocês estão vendo no aviso, né, nesse primeiro slide, a gravação está acontecendo, vai ficar disponível e a gente pede, por questões de direitos de imagem e de voz das palestrantes, das nossas convidadas, que não é autorizado nenhum tipo de programa de transcrição de som nem de imagem. Ao longo da palestra, todos vocês podem postar perguntas e comentários no chat, tá? Não há autorização de abrir microfones, a menos que a palestrante ou a debatedora solicite algum convidado que elas queiram que se manifeste verbalmente, né? Mas não há autorização de abrir microfone. Se quiser fazer pergunta para facilitar a nossa captação aqui das perguntas, coloque entre colchetes a palavra pergunta. Se for um comentário, a palavra comentário. Temos uma equipe aqui imensa de 4 pessoas por trás trabalhando nisso, tá? Deixa eu passar aqui. Esse evento, o GEPB em Ação, ele surge. Queria agradecer, né, as nossas convidadas, a querida Ana Luísa, museóloga aqui do Museu Imperial, a minha colega de MASH, de Museu de Astronomia, a Maria Lúcia Niemeyer, aquela que me deu uma primeira chance, né? Primeira vez que eu entrei numa sala de aula de pós-graduação foi por convite da Maria Lúcia, né? E o primeiro trabalho que eu co-orientei, foi também pela convite da Maria Lúcia. Não sei quem tem menos juízo, sou eu ou ela. Muito obrigado, Maria Lúcia, pelo seu aceite. Não poderia ser outra pessoa. Só para fazer um parênteses, né? Pensar na Maria Lúcia para fazer esse debate tem todo um histórico. Maria Lúcia participou também de um período do nosso grupo de pesquisa e a minha última aula do semestre no PPACT, que é a disciplina de coleções especiais, foi aqui no Museu Imperial. E eles tiveram a chance, o privilégio de serem recebidos também pela restauradora Eliane Zanata, que está fazendo um trabalho primoroso de restauro aqui do manto de Dom Pedro II, Traje Majestático de Dom Pedro II, que é um acervo da museologia. E eu vi, né, a Ana a Ana Luísa e a Maria Lúcia conversando, né? E foi praticamente um encontro de almas acadêmicas ali. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. E quando nós pensamos no evento, eu falei, não, tem que ser a Maria Lúcia, né, Ana Luísa? Tinha que ser de fato ela para fazer essa função aqui de debatedora. Agradeço muito ao Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, lá de Salvador, a Tecnomuseus, por ceder essa tecnologia, que é aqui o Meet, a todos os nossos apoiadores, e, claro, agradeço também a todos vocês presentes, né, que se inscreveram. O GPB em Ação é um projeto de extensão que foi criado em 2022, sob a coordenação dos professores Fabiano Cataldo e Mabel Miramota, que está aqui participando também. Que eu estou botando as pessoas para dentro, esqueci quando eu paro aqui. E a ação de hoje, né, ela conta com a organização e apoio da professora Brenda Couto de Brito Rocco, da Unirio, minha, da Letícia Medeiros Rassanjabel. Agradeço muito, Letícia. A Letícia não faz parte do grupo, mas se dispôs a colaborar. Agradeço muitíssimo a sua colaboração. Luciana Martins e a professora Mabel. Ok?
Muito obrigado a todos vocês pela colaboração aqui no evento. Aqui, assistindo essa nossa palestra, temos alguns outros membros do grupo de pesquisa também. Bom, o evento, né, esse é o primeiro e único evento do GEPB em ação nesse ano, né, e é muito emblemático, é muito emblemático. O nome do grupo de pesquisa é Patrimônio Bibliográfico e Documental. É, foi a primeira vez, eu preciso dizer isso, foi a minha primeira experiência como profissional dentro de um museu, embora o meu início profissional tenha sido dentro de um museu, que foi o MASP. Maria Lúcia sabe muito bem disso, não precisamos dizer quanto tempo, né, Maria Lúcia? Por favor. Mas como profissional, né, como um profissional com aquele olhar mais atento, é a minha primeira experiência agora no Museu Imperial. E observar, eu acho que ela está aqui assistindo, me chamou a atenção observar o trabalho da Eliane Zanata, por conta de um trabalho que ela está fazendo. Eu me lembro de um dia, ela está lá na biblioteca, consultando junto com o bibliotecário, acho que era um jornal, uma imagem um retrato de Dom Pedro II com um traje que ela está restaurando. Isso me chamou muita atenção. E depois também, numa conversa com a Ana Luísa, numa reunião que nós tivemos em março, acho que foi em março, né, Ana Luísa, aquela reunião com o pessoal do Museu Mariano Procópio, ouvindo você falar aquilo, falei assim, nossa, a pesquisa documental é muito importante. Uma coisa é você ouvir lá distante, né? Essa importância desse trabalho dentro da museologia, dentro das nossas três áreas da documentação, economia, arquivologia e museologia. E aí eu vi como é importante, como é fundamental. E conversando com a Ana Luísa, nós vimos que não somos dois arautos, né, Ana Luísa? Dois arautos, porque eu acho que tem muitos museólogos aqui, bibliotecários também, porque muitas vezes o nosso trabalho ele é visto como um trabalho mecânico, de colocar um copo aqui e colocar o copo ali. Ou como dizem, você faz 4 anos de graduação para guardar livro na estante? Por que você faz biblioteconomia? Né? E o museólogo, é aquele cara que cuida de coisa velha. Né? Eu me lembro das coisas horrorosas que foram ditas pelo público leigo e, infelizmente, por profissionais, quando o Museu Nacional pegou fogo, né? As coisas horríveis que eu li no jornal. E é o quê? É um trabalho só técnico? É mecânico? É um trabalho técnico, mas não é mecânico. Tem por quê, se não houver. E essa distinção também que me incomoda muito. O museólogo e o pesquisador. Não, o museólogo e o pesquisador externo. O bibliotecário e o pesquisador externo. O arquivista e o pesquisador externo. Porque se nós não fizermos pesquisa, museólogos, bibliotecários e arquivistas, o pesquisador externo não chega até nós. Né? Então, é quase que um manifesto, desse incômodo, né, Ana, que surge esse evento e que quase brotou, né, quando eu levei a proposta para a Ana e ela gentilmente topou. Maria Lúcia, eu vou passar a palavra para você. Maria Lúcia, de Niemeyer Matheus Loureiro, ela possui graduação em museologia pelo Museu Histórico Nacional, atual Escola de Museologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tem por que frisar isso, depois que vocês vão entender na conversa delas. Tem mestrado, doutorado em Ciência da Informação pelo IBICT. Tem experiência nas áreas de museologia e ciência da informação, atua no Museu de Astronomia e Ciências Afins, no MAST, onde desenvolve pesquisas relacionadas a processos de musealização e é docente permanente do mestrado profissional
em preservação de acervos de ciência e tecnologia, onde nós somos colega, onde tenho a honra de ser colega de Maria Lúcia. Maria Lúcia, agora a bola está com você e com a Ana Luísa. Muito obrigado, bom evento a todos. Boa noite a todos. Obrigada, Fabiano, obrigada, Ana Luísa. É uma honra participar aqui como debatedora do trabalho da palestra da colega Ana Luísa, né, museóloga como eu, né, há um tempão como eu também, né. A minha participação vai ser pontual, a palestrante Ana Luísa, e eu passo a palavra à Ana Luísa, que vai se apresentar, né. Eu conheci ela pessoalmente há pouco tempo, conheci de vista e juntei o nome à pessoa há pouco tempo e tivemos conversas ótimas. Então, é uma honra participar. Passo a palavra para você, Ana Luísa. Obrigada, Maria Lúcia. Boa noite, todos me ouvem? Primeiramente, muito obrigado ao Fabiano, né? Professora Maria Lúcia. Fabiano comentou aí a questão de juízo. Eu devo dizer que eu não sei quem é que teve menos juízo aí, ele me convidando ou eu aceitando, né? Acho que a Maria Lúcia foi a mais ajuizada, assim, de botar nós dois com o pé no chão e vamos trabalhar seriamente, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Luísa Camargo, museóloga do Museu Imperial. Um minuto só, eu gostaria de agradecer à equipe, um grupo de pesquisa do Fabiano, tá? A essa equipe de pesquisadores. Muito obrigada pelo convite, espero, né, corresponder à expectativa de vocês e agradecer também ao Museu Carlos Costa Pinto e, mais uma vez, agradecer a Maria Lúcia por aceitar mediar, dividir essa mesa aqui. Não digo mediar, dividir essa mesa aqui comigo. A gente não vai fazer aqui uma aula, ninguém está aqui para ensinar e dizer que estamos certos, cada um tem a sua visão, a sua maneira de entender a museologia, entender a pesquisa, e digo, então, que vai ser um bate-papo, tá? E muitas das coisas, talvez, que venham a ser ditas aqui, pode ser que a gente, num debate, até retém-se, não é nada fechado. Como vocês vão ver, que eu vou citar depois, nada é fechado como uma ficha técnica, uma ficha descritiva no museu, que ela também não é fechada. Ela está sujeita sempre a ser atualizada. Bom, começando, então, eu vou dizer para vocês que eu sou museóloga formada pela Unirio, mas entrei ainda no Museu Histórico Nacional. Eu peguei o finalzinho, peguei um ano no Museu Histórico Nacional, logo a seguida fomos para a Unirio, e onde, no final da faculdade, do curso, eu era do diretório acadêmico e participei do manifesto, né, do movimento pela regulamentação da profissão. Então, brigávamos muito, discutíamos muito, íamos ao reitor e fizemos um carimbo que dizia pela regulamentação da profissão de museólogo. Isso já era 1982, né? Quer dizer, não é ontem, mas também não é depois, antes de Cristo, é uma coisa bem pela regulamentação da profissão de museólogo, o quanto a gente tem tempo de luta e o quanto já vinha se lutando. Em 82, 83, é que vai ser reconhecido um curso, uma faculdade que já vinha atuando e atuando muito, muito. Já tínhamos museólogos na área bem presentes, e museus já bem estruturados e bem pensados. Museu Nacional de Belas Artes, Museu Histórico, de 22. Mas eu queria voltar só um pouquinho aqui, que se eu hoje sou museóloga, é muito curioso que eu devo, tá, a minha opção pela museologia a dois bibliotecários. Né? Isso eu não falei com o Fabiano. Dois bibliotecários que são meu pai e minha mãe. Meu pai é bibliotecário,
formado pela primeira Universidade de Biblioteconomia, né, fez o concurso e passou para o Museu Imperial. Chegou aqui no Museu Imperial, conheceu minha mãe, acabou também fazendo o curso de museologia, casaram, e entre os 4 filhos, sou eu aqui, que sempre fui, não sei, apaixonada. Eu tenho alguma coisa realmente com o Museu Imperial, com o jardim do Museu Imperial. Meu primeiro grande tomo de bicicleta, que eu tenho uma marca até hoje, foi no Museu Imperial. Enfim, as pessoas que me fizeram pensar sobre a carreira, me fizeram ser museóloga, todas elas são do Museu Imperial, pessoas queridíssimas que eu tenho na minha memória, um carinho enorme, um afeto enorme. Portanto, então, Fabiano, a turma da biblioteconomia, se sintam representados porque meu pai e minha mãe eram bibliotecários. E daí, pela convivência, eu fui ao Museu Imperial. Fui fazer museologia, e cheguei ao Museu Imperial. Antes de chegar ao Museu Imperial, eu trabalhei no Museu Histórico Diplomático de Itamaraty, o qual eu tenho uma imensa alegria de ter trabalhado lá. Foi maravilhoso, foi um período muito bom, e ali eu comecei realmente a trabalhar, a entrar na profissão como museóloga. Foram 4 anos, e depois, em 86, eu entro para o Museu Imperial. Entro para o Museu Imperial numa vaga que tinha acabado de abrir, uma vaga de museóloga, e eu entro, então, nessa vaga de museóloga. Meu pai e minha mãe já não estavam mais, já estávamos aposentados, e eu entrei. Entrei para trabalhar com uma pessoa que foi minha chefe até a véspera da morte dela, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, é Maria Antonieta Abreu da Silva, mais conhecida como Antonieta. Muito, muito, muito do que eu sei, muito do prazer que eu tenho em pesquisar, eu devo à Antonieta. E estou no Museu Imperial há 38 anos que eu estou lá, ia pesquisando, sabendo de tudo. Ainda outro dia comentei isso com o Fabiano e com Maria Lúcia. Eu sinto que o Museu Imperial é um todo, não é apenas o setor de museologia, e acho que todo museu deva ser isso. É o parque, é onde está o prédio da biblioteca atualmente, onde já foi o arquivo histórico, é a concha acústica. Eu mesma tenho uma foto minha de 11 anos ou 10 anos, recebendo uma boneca nesse auditório, a concha acústica do Museu Imperial. Naquela época, o governo dava uma verba para que os filhos de funcionários recebessem presente. Então, estava o diretor, na época, do museu, Marcos dos Santos, Francisco Marcos dos Santos, e todo, né, vice-diretor, a professor Lacombe. Eu estou em pé com uma boneca que eu ganhei, não, minto, estou mentindo, eu ganhei um fogão pequenininho. As meninas mais velhas ganharam uma boneca grande, ou seja, eu já fiquei, né, não gostei da brincadeira, porque eu queria boneca grande, não um fogãozinho pequenininho, e o botijão nem ficava parado nele. Bom, eu entendo, então, que o Museu Imperial, ele é um todo, é o jardim, é a guarita, são as pessoas, enfim, tudo que acontece no Museu Imperial, eu me sinto completamente ligada. Confesso para vocês que estou para me aposentar agora, e é difícil eu me desligar, porque são anos e anos e anos de pessoas queridas lá dentro. Mas vamos ao que interessa, vamos ao assunto. Quando o Fabiano me perguntou e comentamos sobre a questão da pesquisa na área de museologia. Eu acho que eu não consigo entender não ter a museologia, não fazer pesquisa. Isso, para mim, não existe. Eu acho que a gente estaria descumprindo até uma das missões. Apenas a missão de você recolher e preservar não é só isso. Você então, recolhe, preserva, coloca no armário, tranca, e tudo bem. E uma vez ou outra, tira para uma exposição. Não vejo sentido nisso, não vejo. Pode ser para um colecionador, aquele que quer colecionar porcelana, quer colecionar carrinhos da década de 20, enfim. Então, mantém aquilo fechado, trancado, uma visita na sua casa, vai lá, ele mostra, fecha de novo. O que não é um caso de museu, menos ainda um museu.
público, como é o caso do museu que eu trabalho, que é o Museu Federal, ligado ao IBRAM, você apenas receber e guardar. Não vejo essa função acontecendo. Muito pelo contrário. E junto, o Museu Imperial tem uma, como se diz, a felicidade de ter, junto com o acervo museológico, o acervo do arquivo histórico, que é fantástico, maravilhoso, é um acervo muito importante para o Brasil, para o estudo, para a história, e ele, conjugado junto com um acervo museológico, eu acho que o Brasil só tem a ganhar com isso, com a pesquisa, os pesquisadores. Nós só temos a desenvolver cada vez mais trabalhos fantásticos, pesquisas muito boas, juntando o acervo museológico, o acervo arquivístico, o histórico e o bibliográfico. As obras raras do Museu Imperial, que são, o Fabiano pode falar, que são fantásticas também. Existem livros lá que, já na época, quando foram adquiridos, no caso, peço licença a todos, mas vou dizer que foi meu pai, já tinha a noção e a ideia e um pouco a visão mais à frente do que apenas um livro de obras raras, por ser uma obra rara, mas mais ampliado esse conceito de obras raras. O Museu Imperial, para quem não sabe, ele tem 1940. Eu já andei meio que questionando um pouco se hoje eu diria Museu Imperial, ou Museu do Império, ou Museu Casa de Verão de Dom Pedro II. Mas isso é uma outra história, uma outra. Mas é uma coisa que, como museóloga, eu também venho pensando nesse termo dado em 1940. Mas é outra história. O Museu Imperial recebe, o principal é o seu acervo do século XIX, ligado à família imperial, mais Pedro II, o arquivo histórico também totalmente ligado a essa época. Petrópolis, o Museu Imperial também tem, por regimento, preservar a história de Petrópolis e do estado do Rio, em função do que a coleção do Museu Imperial nasce do Museu Histórico de Petrópolis. Tá? Quando o Museu Imperial é criado, o Museu Histórico de Petrópolis ele é desfeito, ele é encerrado por decreto e todo o seu acervo transferido, então, para o Museu Imperial. E daí a grande coleção que começa, a coleção do Museu Imperial. Temos para quem é da área, né, eu vou dizer o famoso e grande leilão do Paço Imperial, que é o leilão que acontece exatamente logo depois em que a monarquia cai e a república precisa fazer esse leilão. É o leilão conhecido como leilão do Paço, está publicado no Anuário do Museu Imperial, no Anuário número 1, está todo ele publicado, transcrito, está lá, feito pelo Marcos dos Santos. E muitas das peças que foram compradas por colecionadores ou por meras famílias, tá? Próximas à família imperial, famílias da época, que compraram e mais tarde doaram ao Museu Imperial. Então, nós temos a coleção Conde Modesto Leal, temos a Cama da Princesa Isabel, que foi comprada pelo Raimundo de Castro Maia, e mais tarde o próprio Raimundo doou ao Museu Imperial. Como é que a gente sabe disso? Sabe disso através da pesquisa feita na publicação desse leilão. Então, está lá. Compra de Raimundo Castro Maia, cama de solteiro da Princesa Isabel Jacarandá, tendo na cabeceira a coroa imperial, e doada mais tarde por eles. Então, é uma pesquisa feita ali, que muitas das vezes a gente pesquisa ali, tem alguma coisa, vamos lá no leilão saber se isso estava no leilão ou não. Agora mesmo, semana retrasada, havia uma dúvida em relação à peça que está sendo restaurada, que é o manto do imperador Dom Pedro II. Ano que vem, o Dom Pedro II, imperador, completa 200 anos de nascido. E uma das
das atividades que o setor de museologia propôs ao Museu Imperial era a restauração desse manto, que era necessário, era urgente, e graças a Deus começamos a fazer. Isso agradeço muito a Eliane, as moças Sandra e Valéria que estão com ela, a empresa dela que está fazendo o restauro. E já entrando bem no assunto, conforme Eliane foi mexendo no manto, vários questionamentos foram feitos. A ficha técnica desse manto, ele já estava pronto. Então, você já tinha tirado medida, estado de conservação, quem doou, da onde veio, o material, quem foi que fez. Essa ficha, que é a ficha técnica, e mais tarde eu vou falar com vocês, que a gente abre essa ficha, a gente começa a preencher essa ficha, e ela não se esgota jamais, porque sempre que você está fazendo a pesquisa, ou que pesquisadores venham a fazer pesquisa no Museu Imperial, tem sempre um dado novo. No caso da restauração do manto, dados novos virão. Não vou dar um spoiler aqui, mas dados novos virão. A coisa de uns 20 dias, teve um pesquisador no Museu Imperial, e que todos nós, quando acabamos ali a nossa bate-papo, né? Nossa reunião, Eliane, Aline Mahler, que é a museóloga que trabalha comigo, e Valéria, Sandra, e esse pesquisador, eu ainda brinquei, eu falei, acho que vamos todos para casa, vamos dormir hoje abraçados nessa pergunta. Porque todo mundo ficou, exato, por que isso aconteceu? Aonde estaria isso? Ou seja, quer dizer, uma peça que já está no Museu Imperial há anos, está exposta há anos, você diz, está fechado. Não está fechado. E que eu, Eliane e Aline trocamos de informação, fomos ao Museu Mariano Procópio, procurei o Museu Histórico Nacional, fui ao Leilão do Paço, fui aqui, e a gente sempre perguntando. Ou seja, a pesquisa, ela é fundamental, e cada vez mais eu tenho certeza que sem essa pesquisa museológica, não se chega a passar numa exposição ou para o pesquisador o que tem que ser passado numa exposição tem que ser passado pelo pesquisador. O que eu digo aqui, que a pesquisa ela é feita no cotidiano. Li aqui, nessa semana, um problema que eu acho que está sendo um problema um pouco quase de todos os museus. A demanda é cada vez maior e cada vez nós somos menos museólogos, menos técnicos atuando na área. Eu sou da época em que a carta chegava ao Museu Imperial, perguntando, fazendo a pergunta, ele era protocolado no arquivo, e depois de ser protocolado, então ele é distribuído para os setores pertinentes à pesquisa. Chegava para a gente, eu gostaria de saber a respeito se existe o quadro do Pedro Américo aí, quais são os quadros do pintor Pedro Américo que o Museu Imperial possui. A gente respondia, às vezes à mão, às vezes datilografado, protocolava, ia para o correio, respondia, ou seja, isso tudo tinha um tempo ainda de demora. E a pesquisa era menor. E muitas das vezes o pesquisador vinha até a gente. O Museu Imperial já teve 2 apartamentos para abrigar pesquisadores que quisessem fazer pesquisa no Museu Imperial. Hoje não. Hoje você chega, bate o seu ponto, abre o e-mail do setor, e já, quando você abre o e-mail, já tem um monte de... Pode me informar isso, pode dizer isso, o Museu Imperial tem isso, vocês têm isso, vocês têm aquilo, e às vezes a gente responde, na hora que você responde, que você envia, o pesquisador do outro lado já te manda de volta uma outra pergunta. Você não consegue nem, né, responder. Você tem, um momento, vou fazer essa pesquisa um pouco maior para passar para você. Quero diferenciar aqui a pesquisa interna, nossa, feita pelos museólogos, para a pesquisa para os pesquisadores, ou, enfim, mestrandos, doutorandos, ou alunos, enfim, que estão fazendo. Uma é a nossa pesquisa interna, e outra essa pesquisa
interna que vai ajudar na orientação, muitas das vezes, aos pesquisadores externos. E como eu estava dizendo, como nós somos poucos, muitos poucos, às vezes a resposta que nós gostaríamos de dar, ou a pesquisa que nós gostaríamos de fazer com o acervo que nós trabalhamos, muitas das vezes vem de pesquisadores externos. Tá? A gente não consegue responder, entanto, e fazer essa pesquisa profundamente. Digo aqui, peço licença, a quatro pesquisadores que eu gostaria de citar como mais ou menos funciona isso. Primeiro foi o Carlos Lima, o professor Carlos Lima, que é um professor da Unicamp, da PUC de Campinas, um querido, uma pessoa muito querida. O Carlos Lima estava procurando sobre as peças que foram para Paris, foram para o Castelo D, que tinha a ver com os estudos de Dom Pedro II, criado pelo Gilberto Chateaubriand, o jornalista que funda o Diário Associados de Notícias. Chateaubriand, para quem não sabe, era uma pessoa complicada, uma pessoa que muito polêmica, em vários pontos era uma pessoa muito polêmica. Quando o Carlos Lima me envia um e-mail perguntando que ele está trabalhando e gostaria de saber o que é que o museu tinha sobre isso, se tinha algum processo, alguma informação, eu dei um pulo. Falei, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito. Ele vai pesquisar o que eu queria pesquisar há muitos anos. E eu imediatamente, até hoje, eu tenho uma ligação muito grande com o Carlos, a gente brinca muito, a troca de e-mails até era muito séria, prezado senhor, prezado não sei o quê, professor, isso. E hoje ele já me manda um e-mail muito protocolar, mas no WhatsApp a gente já brinca muito. E ele me respondeu, eu falei, não, você vai pesquisar uma coisa que eu sou louca para pesquisar e não tenho tempo de fazer isso. Porque eu queria mapear quais foram as peças que foram para lá, quem selecionou essas peças que foram para o Castelo D, quais foram as peças que o Chateaubriand recebeu lá quando ele adquire o Castelo D, e quais foram as peças que o Carlos confirmou isso, foram pulverizadas. Ele, o Chateaubriand, recebe inúmeros socialites, vamos dizer assim, no castelo, e dá dado. Pode pegar essa peça aí e levar. Enfim, o que foi tirado? O que sobrou? O que veio para o Brasil? Enfim, o Carlos foi um pesquisador que procurou o Museu Imperial, o setor de museologia, e a pesquisa que ele está fazendo está me trazendo muito retorno do que eu queria anexar e queria complementar várias fichas que nós temos, que são peças que são oriundas dessa coleção que estava no Castelo D. A outra pesquisadora é Cecília Bank, que pesquisou publicou agora em 2004, pelo FRJ, terminou o doutorado dela, e ela foi uma que também entrando em contato comigo, me pergunta se eu tenho alguma coisa sobre o leilão do Simões. Foi outra que eu dei um pulo, porque o leilão do Simões é um leilão que, desde que eu entrei no Museu Imperial, eu ouço falar nesse leilão. O leilão do Simões, e eu nunca vi, o diabo, que leilão é esse? Por que ele tem tanta importância? Que leilão é esse? E eu conseguia pensar algumas informações. Eu não conseguia destrinchar e amarrar as informações. Mas esse leilão e tal, e não conseguia, até que Cecília Eubank me apresenta o trabalho, me pede algumas informações, eu digo, me apresenta no final agora, coisa de junho, julho, o doutorado dela sobre exatamente a coleção do Simões Silva, que eu recomendo que as pessoas leiam. Tá? É um leilão. Ele falece, eu vou falar rápido, ele falece em 48, no Rio de Janeiro, e a família tenta, e ele também, vender, ou que alguma instituição pública compre
esse museu todo, esse acervo, e está ali o museu fechado. Resumindo, não acontece esse leilão, isso, a vontade dele não acontece, acontece o leilão porque já não há mais dinheiro. Eles estão devendo a todos, a casa onde estava isso está desmoronando, enfim, é preciso que seja feito um leilão. Ou seja, essa coleção, que era uma coleção fechada, feita pelo Simões, ela é totalmente dispersa, pulverizada. O Museu Imperial compra algumas, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro outros, Museu Histórico outros, Museu Nacional outros, enfim. E quando você vai estudar, às vezes, uma coleção isso, é difícil, porque essa coleção foi toda desmembrada. Por exemplo, no caso da Casa Geyer, que é uma unidade do Museu Imperial, que foi doada ao Museu Imperial pelo casal Maria Cecília e Paulo Geyer, essa coleção fechada foi toda ela entregue ao Museu Imperial. Então, nós temos essa facilidade de trabalhar com isso, que é necessário que você saiba para trás que coleção foi essa, como essa coleção começou, como isso. No caso do leilão do Simões, então você vai pensando, e a Cecília conseguiu fechar isso tudo, e estou eu lendo e lendo com milhões de perguntas que eu quero fazer ela. Estou no processo de leitura. A outra pessoa foi Cláudia Rodrigues, não sei se Cláudia está aí, do Museu Nacional de Belas Artes, que foi outra surpresa, nós rimos muito no momento em que aconteceu, aplaudimos, vibramos. Cláudia veio fazer uma pesquisa para o doutorado dela, ao Museu Imperial, eu e a Aline recebemos, conversamos, passei as fichas para a Cláudia, quando Cláudia, de repente, bate o olho numa pesquisa que, deixa eu usar minha cola aqui, ela diz, a gente tinha ficha técnica apenas assim, personagem desconhecido, e esses personagens desconhecidos, ou figura masculina, ou figura feminina, claro que é alguém, mas a gente não consegue, é preciso tempo para fazer essa pesquisa. Daí, volto a dizer, o quanto é fundamental a pesquisa museológica, tá? A pesquisa do seu acervo. Cláudia identifica imediatamente. Esse não é um personagem desconhecido, ele é um Vercingetorix. Como assim? Quem é ela? O Museu Nacional de Belas Artes tem esse quadro. O que nós temos no museu é um estudo de um personagem. Esse personagem, inclusive, eu lendo depois, é quem vai dar a origem ao Asterix. O Asterix é meio que calcado, baseado nesse personagem, nesse Vercingetorix. Cláudia, enfim, me dá essa notícia, vibramos, pulamos e tudo. Fui para a ficha técnica e, no dia 5 de dezembro de 2023, a museóloga Cláudia Rocha esteve aqui no Museu Imperial, e identifica como sendo isso. Cláudia depois me envia a ficha do Museu de Belas Artes. Eu anexei essa ficha a ficha técnica setor de museologia, ou seja, completando a informação, mais uma informação. E tudo, por exemplo, que a gente descobre, a gente vai na ficha e vai anotando. Eu não estou no Museu Imperial para sempre, nem a Aline está para sempre, nem ninguém esteve para sempre. E todo mundo esquece. Então, se isso não for anotado, alguém já perguntou isso. Então, muitas das vezes eu anoto na ficha, será que isso pode ser aquilo? Né? Não sei, pode ser que sim. Então, o quanto as pesquisas entre as instituições, ela é fundamental. E isso eu me ressinto um pouco. Não vai nenhuma crítica aos colegas, mas eu acho que a gente tem que estar mais próximo, sempre batendo papo com um, ou marcando um encontro, da gente interagir mais. Vocês têm isso, não tem? Eu estou pesquisando isso, que às vezes alguém está pesquisando uma coisa no museu Vitor Meirelles, que a gente não está sabendo e que a gente podia... eu também estou sabendo disso. Então, eu acho que a gente devia estar um pouco mais próximo para a gente conseguir fazer
bater mais essas informações. E, por último, gostaria de lembrar o Ronaldo Vasques, professor da UENFA de Curitiba, do Paraná, Curitiba não, do Paraná, e eu esqueci o nome, não é Maringá, próximo de Maringá, e acabou de publicar um livro que o livro é sobre peças, museus em tecidos históricos, ou acervos históricos, alguma coisa assim. Foi uma bolsa de doutorado sanduíche que ele faz no Museu Imperial sobre indumentária, tecido de algodão, e ele faz junto ao Museu de Guimarães. Ele junta essas duas informações que ele colhe nos dois museus e publica o seu livro. No caso nosso do Museu Imperial, nós separamos algumas peças em algodão e que ele precisava ter certeza se era de algodão ou se não era de algodão. Esse livro dele está saindo agora, recomendo, maravilhoso. A pesquisa do Ronaldo, para mim, foi outra pesquisa que se eu tivesse que tirar férias naquele período, eu ia recusar minhas férias, de tão importante, tão empolgada que eu fiquei. Uma das pesquisas hoje que ele publica no livro dele é sobre a bata que o Museu Imperial tem de escravo, é a única peça que nós temos de escravo, essa bata, a única peça que eu digo, peça de indumentária. E o Museu Imperial, a gente está estudando um pouco essa parte dos escravos, levantando mais o que é que nós temos, e várias perguntas me vieram à cabeça. Várias, eu estou pesquisando, preciso conversar com o Ronaldo Vasques novamente, preciso conversar, já entrei em contato com outros museus. Essa peça tem a ficha catalográfica, a ficha descritiva ou a ficha técnica, tem ela já, mas está faltando dados, está faltando, se nós formos fazer uma exposição e essa peça for para a exposição, é necessário uma pesquisa mais aprofundada, uma pesquisa mais pura para a gente poder chegar. E o Ronaldo também faz uma pesquisa, entre outras peças que ele publica, ele faz uma pesquisa numa peça que, para mim, eu espero me aposentar e trabalhar nessa peça. É uma peça que é uma camisola de Dom Pedro I ou Dom João VI. Digo, já entrou numa exposição como sendo de Dom João VI e já entrou num catálogo como sendo Pedro I. E a gente não consegue fechar exatamente a quem pertenceu. Para vocês terem uma ideia... Mostra aqui, Ana. Sim, pode botar, por favor, a imagem. Para vocês terem uma ideia, o Ronaldo Vasques escaneou, né? Esse é o do Museu Nacional de Belas Artes, a Cláudia. Né? Esse depois eu volto para falar com vocês, Fabiano. Só o seguinte que eu volto para falar que essa é uma camisola, né? E pela circunferência, pelo tamanho dela, por tudo, parece ser Dom João VI. Bom, não sei. Mas, ao mesmo tempo, ela tem a sua volta, né, na parte rendada, ela tem bordado: Deus fez o imperador do Ocidente para sempre príncipe regente. Isso está bordado nessa peça. Na manga, vocês podem ver, tem na manga isso, aqui na gola e nela toda. Ora, quem é o príncipe regente? Dom João VI foi príncipe regente, Pedro I foi príncipe regente. Então, já fui atrás de historiadores. Gente, vamos lá. Para sempre, Ocidente, o Oriente. Essa é uma camisola, vamos dizer, é uma vestimenta, uma indumentária, que é de você ficar em casa. Seria, vamos dizer assim, é o nosso famoso moletom, ou nosso short, quem está no Rio, né? A nossa camiseta de ficar em casa. Essa é uma roupa de casa. Por que
o imperador, ou Dom João VI, né, eu estou mais inclinada a acreditar que seja de Pedro I, teria uma peça dessa, para mim é uma peça política, mas é uma roupa dele andar em casa. Essa propaganda que ele faria, que Deus fez imperador do Ocidente, ele vai fazer é uma propaganda onde, para quem? Ele recebe as pessoas com essa camisola, tem um ato político aí. Enfim, o que essa peça tem para a gente desmembrar é fantástico e eu espero conseguir estudar essa peça. E é como eu estava falando com Maria Lúcia tem um texto junto com o Fabiano do que o objeto fala. E a gente pergunta, fala. Eu acredito que sim, que o objeto fala. Ele diz alguma coisa, ele dá alguma dica para a gente. Às vezes não, às vezes você olha, pesquisa, volta, fica olhando, de repente você diz, mas eu não tinha prestado atenção nesse tipo de bordado. Pode ser que o bordado seja um bordado português. Pode ser que seja um bordado português bem de uma região específica de Portugal. Bom, isso seria Pedro I? Não sei, eu estou perguntando, eu estou querendo que essa peça fale. Ela, por enquanto, me falou muito pouco, mas eu estou conversando e a gente vai tentar fazer com que essa peça me diga alguma coisa, para que eu possa, finalmente, então, bater o martelo. É Dom João VI ou é Pedro I? Confesso, estou inclinada a achar que é Pedro I, ainda que a circunferência, pelos retratos que temos, pela iconografia, me leva a crer que possa ser Dom João. Não sei. E aí eu gostaria de falar uma coisa que, quando eu digo que a peça fala, o Zé Imperial teve um diretor que era o professor Lourenço Luiz Lacombe, qual trabalhei durante muitos anos também com ele, peguei ainda ele como diretor, e que ele dizia, todas as vezes ele entrava no setor de museologia, a gente encontrava e ele parava, olhava, botava a mão no queixo, e dizia, que diabo disso é aquilo? E a gente ficava, e ele fazia assim, mas, meu Deus, que diabo disso é aquilo? Quando ele queria fazer uma pergunta, sem saber o que era, como chegou uma peça para a gente, uma coisa de uns 25 anos, 30, e a gente não conseguia, e a gente só fazia essa pergunta. Que diabo disso é aquilo? Que diabo disso? A gente olhava para a peça e nenhuma de nós conseguia. Então, às vezes, tem essa brincadeira no setor de museologia, quando a gente não sabe o que é, a gente, meu Deus do céu, mas que diabo disso é aquilo? Essa pergunta, né, do professor Lacombe, que foi diretor anos, era um arquivista, trabalhou a vida inteira toda dele, conhecia o Museu Imperial como ninguém, grande conhecedor do acervo arquivístico, histórico e museológico do Museu Imperial. Então, quando a gente diz que a peça fala, ela fala. E eu acho que é importantíssimo a gente ter a pesquisa interna, porque as exposições e o retorno para o pesquisador, se essa pesquisa interna não for realizada, para o museu, para nossas exposições, para o que nós queremos passar, estudar, e para o retorno para o pesquisador interno, não está valendo. Você ter essa peça trancada dentro do armário, esse acervo trancado, e apenas tirar ela para a exposição, dar o brilho, fazer etiqueta, peça de jacarandá, mesa, século XIX, eu acho que é muito raso, é muito pouco. Você faz uma visita no museu e quando você passa pela sala de algum ali, você diz lustre do século XIX, cristal Baccarat. Está me dizendo muito pouco. Eu quero mais informação disso. Daí eu falar que a pesquisa é fundamental para a gente poder estudar o acervo e ter uma noção do acervo como um todo. Eu tenho a felicidade, tá? Há pouco tempo nós conversando lá no setor, nós falamos,
você não fosse museólogo, o que é que você seria? Eu falei, não sei. Eu, sinceramente, não sei o que eu seria. Não sei que outra profissão, porque gosto de ser museóloga, tenho muito orgulho, sou feliz como museóloga. Espero estar contribuindo para a museologia. E digo sempre, pesquisa, vamos pesquisar, às vezes nós somos muito poucos, a pesquisa interna, ela não aparece, ela não dá o glamour, ela é muito de abrir a gaveta que só nós ali sabemos, né? Mas quando a gente vai para uma exposição, ou quando a gente vai para um historiador, ou para um pesquisador, a nossa felicidade, sabe? Ah, eu sei do que é, já pesquisei isso, já vi isso, sei disso, e às vezes até indica para outro museu, tipo, você vai começar a pesquisar aqui, mas você vai complementar a sua pesquisa no local tal, com fulano de tal. Eu mesma já fiz muito disso. Olha, acho que pelo andar do tempo já estão me puxando minha orelha aqui, já falei o que tinha que falar, e é isso. Agradeço. Você tem ainda, se quiser, a Há Maria 8 Lúcia, horas, é o que eu já falei, a ficha descritiva, né? Que a ficha não Maria serve. Lúcia decide aí, você tem tempo ainda, E fica à vontade, é Você uma tem delícia tempo, te Ana ouvir. Luísa. Isso é, Ah, a uma gente coisa que eu não falei, que Estou passando os slides assim, meio aleatoriamente, porque não, eu seguindo o gostaria de uma coisa raciocínio. de falar aqui sobre a maneira como a gente pesquisa, né? Você tem método para pesquisar? Não, eu estou falando o tempo inteiro aqui, quando eu falei, estou falando, falo, é a minha experiência dentro do Museu Imperial, que é onde eu trabalho há 38 anos. Às vezes, coluna social, outro dia nós estamos rindo a beça com eu e Fabiano, coluna social mesmo, de você olhar, fulana recebe fulano para um jantar e serve no seu prato o serviço de casamento do imperador Pedro I. Opa, quem? Como é que é? E aparece a foto, mas isso não é o serviço? Mas quem está dizendo isso? Então, tudo que a gente costuma dizer que museólogo é meio que fofoqueiro. Ou se não é fofoqueiro, devia também frequentar muito, com todo respeito a todos, né? Centro Espírita na sexta-feira, que às vezes a gente fica, por favor, aonde? Por que você fez isso? Mas por que você comprou? Aonde? Então a gente diz, meu Deus do céu, acho que só na sexta-feira no centro que eu vou conseguir desvendar o que eu estou querendo. Então, para a gente mapear as coleções, entender quem são os colecionadores. Quando há o falecimento de um colecionador que a gente conhece, sabe, vai haver leilão? Não vai. O que ele estava fazendo? Ele deixou para algum museu? Com todas e qualquer informação, ela é fundamental para a gente, seja ela exatamente num aviso fúnebre, numa revista de fofoca, tá? Ou no anuário que você está lendo, ou no próprio processo de chegada da peça, de entrada, do registro de entrada dessa peça no museu. Às vezes você vai lá atrás, de 1941, eu preciso ver esse processo. Você lê o processo... Gente, mas como ninguém colocou isso aqui ainda? Porque, às vezes, o que era importante ter dito e registrado em 1940, na ficha técnica ou descritiva, talvez já achassem que não era necessário. Isso, mentalidade da época, aí não vai crítica a ninguém. Hoje, eu já colocaria essa informação na ficha descritiva, ou no DAMI, que é a digitalização do acervo do Museu Imperial, que as peças estão, o acervo está sendo disponibilizado aos poucos. Para a época, talvez a informação básica seja quadro de vovozinha de secretário, nós temos um quadro aqui assim, vovozinha de secretário, pintura de tal, tá, fulano de tal e tal, doação de tal. Mas quem foi Aí quando você vai ver, isso ficou no processo de entrada, não foi passado para a ficha. Métodos da época. Hoje a gente já tenta recuperar o máximo que a gente pode. Então, você saber
coluna social, fofoca de coluna social, aviso fúnebre, ou está mapeando o que está acontecendo, ou quem são leilões, você acompanhar os leilões, ou quem são os colecionadores, é importantíssimo para a gente conseguir entender e analisar e pesquisar e conseguir mais informação para colocar na peça e informar mais e que essa pesquisa cada vez mais seja aprofundada e cada vez a gente tenha mais dado para aprofundar a pesquisa. O que eu hoje talvez esteja fazendo, um dado que eu coloque, ou talvez um dado que, por exemplo, a Eliane, com a restauração do manto, algumas coisas que nós estamos tentando fechar, pode ser que daqui a 50 anos, como a Eliane descobriu coisa agora, pode ser que daqui a 50, 100 anos, alguém também descubra alguma coisa. Mas essa pesquisa tem que estar sempre fundamentada, bem feita e informada, e sempre na ficha descritiva, sempre, que é a vida da pessoa, é a sua carteira de identidade, é o seu diário que tem que estar todo lá. Ok? Era só isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigada. Fabiana, acho que eu saí aqui. Não saiu, não. Ana, Maria Lúcia, tem alguma coisa que você quer comentar? Eu posso destacar alguns pontos. Obrigado, Ana. Sim, é porque eu fiquei sem a tela. Peraí, deixa eu ver aqui que houve. Eu estou vendo. Não, eu estou sem a tela. Peraí, Sem os slides? Sumiu. Estranho, eu estou vendo. Tira e bota de novo. Tá. Eu estou cheio de perguntas aqui, mas eu vou deixar para o público. Depois eu vou fazer você mais perto apanhado, aqui. assim. Por favor, eu ia Maria começar de trás para frente, mas eu vou começar de frente para trás, né? Você falou da questão do receber e guardar, isso não basta, mas eu acho que esse é um pouco o retrato que as pessoas têm de nós museólogos, né? E é interessante que as pessoas sempre falam a parte mais visível do museu. E você fez assim. Primeiro, eu devia ter começado pelos elogios. Você deixou várias entradas para as perguntas e eu vou tentar ser breve, né? As pessoas sempre falam, a face visível é a exposição. E as pessoas, às vezes, passam batido pela exposição. Quando tem uma visita técnica, eu vejo pelos estudantes de museologia, que eles vão na área de conservação, vão no laboratório, na reserva técnica aberta. Eu sou do Museu de Astronomia, né? Eu tenho a reserva aberta, tenho uma reserva fechada, tenho laboratórios. Quando as pessoas fazem essa visita técnica, me parece que o interesse é sempre maior, porque, claro, o estudante de museologia sabe que não é só aquilo, mas o público, em geral, tem poucas oportunidades de fazer esse tipo de visita. E talvez fosse até interessante que fizesse, porque eu noto como os estudantes ficam animados e começam a pedir para fazer estágio, começam a pedir para bolsa de iniciação, se apresentar como candidato à bolsa de iniciação científica que a gente tem lá também. Então, assim, é super importante você ter falado sobre o arquivo histórico, e a gente tinha tido uma conversa, né, como que os acervos podem conversar. Vocês têm biblioteca, arquivo, tem um acervo museológico, nós também, lá no Museu de Astronomia, temos, e quando a gente bota as coisas para conversarem, né, uma vez falei para nossa museóloga, nossa bibliotecária, eterna bibliotecária do MASP, muito mais jovem que eu, mas já aposentou, a Lúcia, que ainda é um pouco, está sempre lá, né, que não desgrudou, não desenterrou o umbigo ainda, e eu falava, se eu não tivesse outro motivo, eu ficaria pela biblioteca, porque é sensacional a biblioteca do... Isso o Fabiano pode falar. Achei interessante você falar dessa ideia do nome. Você diz que para você seria o Museu Casa de Verão do Pedro II. É interessante porque ali é o Museu Casa mesmo, né? Eu não sou estudiosa do Museus Casa, mas é bem isso que é o museu. Eu entendo que é bem isso, né? É importantíssimo esse tipo de documentação. Você fala do leilão do Paço, lá no área do museu, o primeiro número tem
como é importante você ter essa documentação, né, além do arquivo e tudo. E outra coisa que a gente concorda, eu concordo com tudo que você falou, vou chegar no ponto-chave mais adiante, de que o trabalho de catalogação de documentação do acervo é um trabalho de processo, então está sempre aberto, ele pode ser corrigido, revisto, ele pode ser revisitado, como todo trabalho, até de pesquisa que a gente faz. Eu trabalho muito da pesquisa interna, mas aprendo muito com os externos. E na época que trabalhei em museus pequenos, não museu grande como o Museu Imperial, mas que tem poucos museólogos. Mas quando eu trabalhei em museu pequeno, assim, um acervo grande, mas poucos museólogos, a gente ganhava muito de receber os pesquisadores. Às vezes, eu, do meu bolso, não tinha orçamento, do meu bolso eu mandava acervo e documentação, mandava informações, tirava cópia, tanto para pesquisadores, estava fazendo lembro do Flávio Rangel, lembro de vários trabalhos quando eu trabalhei no Museu de Teatros, né? E até assim, para aposentadoria de artistas também, né? Como essa documentação era importante. Achei muito interessante essa consulta pelo correio, quer dizer, era uma rotina do museu receber a pesquisa interna, o atendimento a pesquisadores, aí você fala, e eu sei que tem duas pessoas que você citou que estão aqui, que eu vi a lista, que é a Cláudia Rocha, com quem eu tive o grande prazer de trabalhar, maravilhosa. Cláudia, se você está me ouvindo, vai um elogio. Aí, se depois você quiser, abre o microfone para a Cláudia, e o Ronaldo Vasques, né? Vasques. Que também está aí, mandou uma mensagem que eu cheguei a ler, eu não conheço pessoalmente. Você fala uma coisa importante da interação de profissionais de museus diferentes. E como é que a gente pode conversar? Assim, a gente não tem, infelizmente, a gente não tem um evento constante, né? Eu acho que já estamos num ponto que a Associação Brasileira de Museologia poderia ser uma associação de pesquisa ou de encontros profissionais. Temos o Sebramus, que fica em... Né? Esse ano vai ter, mas não tem ainda, né? Vai ser no Piauí, eu ainda tenho 2 dias para falar com a minha equipe, se a gente vai ou não, e, enfim. E tem um grupo na Nancib, que vai muita gente do museu, eu não vou só naquele, eu vou também no outro, porque eu sou da ciência da informação, mas eu vou focar muito rapidinho, para não tomar tempo, porque eu sei que tem muitas perguntas. Da interação entre... que eu acho assim, por que não criar uma rede, né? Enquanto a gente não tem essa associação, porque eu não sigo, todo ano tem um evento e as pessoas se veem, e tem os grupos de trabalho, as pessoas trocam ideias. E aí você fala uma coisa que já foi um dogma, passou a ser uma heresia. E, para mim, ainda é válido, né? Porque no tempo que eu me formei, na época, não se problematizava isso. Era dado como certo que os objetos falam. Assim. E aquilo, assim, passou um tempo, dizem que a museologia se tornou uma área assim, teórica quando você admite que o objeto é um documento. Mas lá atrás se falava, não se problematizava, mas falava que essas peças documentam a guerra holandesa, documentam a independência, documentam porque são documentos. E que as peças falavam, mas ninguém problematizava. E aí eu sempre digo, para mim o objeto fala, mas eu digo, existem bons e maus motivos para dizer que o objeto fala. Às vezes os motivos são muito ruins. Você cria uma exposição, o discurso é seu, é assinado, datado, os objetos estão ali. Ali quem está falando é o curador, é a equipe responsável pela exposição. Mas quando você sai procurando, você está fazendo uma leitura, você fez a leitura da camisola. Ainda não sabe se essa camisola era de Dom João, se era de Dom Pedro I, se era de Dom João VI, ou de quando ele era príncipe regente, mas você vai nos bordados, nos dizeres, e lá no museu, que tem acervos de ciência e tecnologia, objetos
muitos instrumentos científicos, muito acervo do Observatório Nacional, você tem marcas, assim, você tem, assim, quando você faz uma leitura, antes até de você ir a documentos textuais, que a gente sabe que, claro, que você vai recorrer a especialistas textuais, esse objeto te fala alguma coisa. Ele, pelo menos, ele dá, mas pelo menos ele te dá documento que ele existe, ele está ali, né? Esse documento existe. Às vezes a pessoa está procurando alguma coisa, por exemplo, a gente tem nos anais do Observatório Nacional do fim do XIX, falando de um grande, e cartas e relatórios, falando de um grande instrumento que o diretor do Observatório passou 2 anos na França comprando, e era um grande instrumento que ele inventou, ele concebeu, e a gente não tem, ele nunca foi usado, né? Por vários motivos. Se ele fosse achado uma parte dele, ele atestaria pelo menos a existência dele. Então, eu acho que a gente, quem trabalha com a documentação, você tem uma leitura do objeto, que é um primeiro nível, né? Antes da pesquisa, uma leitura, mas ele vai te informar alguma coisa ele te fala. Sim, claro, a gente está falando que fala metaforicamente, né? Óbvio. Ele não discursa, mas ele me fala uma coisa, pode falar outra para você, outra para um especialista em têxtil, fala alguma coisa, aquela peça, fala alguma coisa para a Cláudia Rocha, que viu, que você ainda não sabia, eu menos ainda. Mas, assim, é quase uma heresia hoje dizer que o objeto fala. Por isso que eu faço questão de falar. Vou me aposentar eu falando que o objeto fala. Mas com essa ressalva. Fala ali. Quando você fala em pesquisa, esse objeto está te falando alguma coisa, você está lendo. Tem uma leitura e tem uma abordagem que você pergunta, questiona o objeto, né? Tem o método da biografia, que é interessante, que você faz pergunta ao objeto. Uma pergunta, sim, igual aquelas que você faria quando você faz a biografia de uma pessoa. Você pergunta, o que foi criado? Aí tem uma marca. Você vai pesquisar aquela marca, como foi usada. Quem fez isso? Enfim, você vai destrinchando, vai puxando um fio e vai perguntando coisas, esse objeto, de alguma forma, vai, entre aspas, responder. Então, nesse sentido que ele fala, eles falam além daquilo que são documentos que te informam, eles não foram criados para documentar, a roupa não foi criada como um documento, mas ela é um documento, é um objeto judicial, não foi para isso que ela foi criada. Mas, enfim, olha só, tenho que parabenizar você, Fabiano, que tem muitas perguntas. De vez em quando eu vejo uma mãozinha levantada. Maria Lúcia, eu só queria falar, Fabiano, uma ressalva aqui. Tudo isso que eu falei, né? A gente tem o dia a dia, nós temos olhar as posições, se as peças estão ok, se não tem nada estragando, você tem que responder os e-mails, você tem isso, você tem aquilo, enfim, você tem o dia a dia do museu, né? Sim. E, para vocês terem uma ideia, o Museu Imperial conta com 2 museólogas, apenas 2 museólogas, o que não dá nem para a saída. E quando a gente vai tentar uma coisa, já apareceu outro, já tem outro, já não consigo. É muito pouco. É muito pouco, muito pouco. Eu realmente gostaria, imploro que o concurso aconteça, que o IBRAM abra concurso, porque eu me aposentando no Museu Imperial, tem uma museóloga. Que não é nada, já foram 6, 7 museólogos no setor. Vai ficar uma isso ou mais, vamos dizer. Sim, e não é só apenas o Museu Imperial. Não só na museologia, mas até fora da museologia. Sim, fora de museus também. A biblioteca tem um. Até bolsistas museólogos. Então, assim, a demanda é urgente que se abra um concurso para que a gente continue e que olhe mais com carinho mesmo. Olha, a gente não é só isso, recolher a peça, colocar lá e pronto. Uma vez por semana eu vou lá, tiro a poeira, está bonitinho. Não, não é bonitinho apenas, tá? Não é bonitinho. É muito, muito, muito mais que bonitinho. É a pesquisa
e o cuidado, a preservação e a divulgação deles. Concordo 100%. Muitos comentários. Obrigado, Ana. Sim, eu estou lá de emocionado de ouvir você falar. Seu relato. Ótima a sua fala, realmente. O seu relato, a sua fala, Ana, acho que ela representa muitos de nós aqui da área de documentação. Eu estou vendo aqui vários comentários de parabéns, comentários elogiosos aqui a sua fala, muitos comentários, porque é uma fala que perpassa por todas, por todos nós que trabalhamos na área de documentação, né? Então representa muito isso, né? A sua experiência, essa narrativa de falar da pesquisa. Tem uma pessoa aqui que eu gosto muito que está presente aqui, que é a Maria Dulce Faria, a bibliotecária de cartografia lá na Biblioteca Nacional. Tem aqui o comentário da Aline, do Vasques, também dando parabéns aqui, que está presente, e outros colegas estão aqui. Foi muito bacana essa sua fala de como há dois momentos que eu converso muito isso com a Maria Lúcia, né? Esses pontos em comum entre a biblioteconomia e a museologia nas práticas, né? Tem dois pontos que ela falou, Maria Lúcia, que eu achei muito interessante, que sobretudo para quem trabalha com coleção especial e livro raro, essa retroalimentação, como você fala, de que maneira a sua pesquisa colabora para o pesquisador externo, que atrai a pesquisador externo, e de que maneira o pesquisador externo traz dados para você. Como que isso é importante, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, não tenham pesquisadorfobia, não tenha medo de pesquisador, né? Não tenha medo, dialoga com o cara, ouve lá o que o cara tem para te dizer e não ache que você sabe tudo, né? Ouça o que muitas vezes vem informações ali muito preciosas. Então, eu achei isso muito interessante. E quando você falou aquele dia comigo sobre aquela nossa conversa maravilhosa, longa, maravilhosa, um café que durou quase que a tarde inteira, né? Quando você fala da questão da coluna social, eu nunca tinha pensado nisso. Isso eu já tinha lido, acho que algumas pessoas aqui já leram, o Bibliófilo Aprendiz, do Rubens Borba de Moraes, e também um livro do Gustave Flaubert, sobre bibliomania. Ele já começa o livro falando, é o crime do livreiro catalão, uma coisa assim, é do Flaubert. Ele já começa o livro falando de um anúncio da morte de um bibliófilo, né? E o Borba de Moraes, por sua vez, no livro dele, ele fala muito disso, que o bibliófilo está sempre de olho nos anúncios fúnebres, né? Uhum. E eu nunca pensei, até porque eu não sou gestor de biblioteca, nunca fui gestor, eu vou passar a incorporar isso como orientação nas aulas sobre gestão de coleções especiais, porque eu nunca pensei, eu acho que isso é uma prática que o bibliotecário que trabalha com coleções especiais, bibliotecas patrimoniais, deveria ter. Não é? Concordo plenamente com você, deveria ter, ficar ali. Não é mórbido, não, isso é pesquisa, isso é gestão, né? Isso é gestão, ficar olhando ali. E uma última coisa que eu queria comentar, Ana, que me chama muita atenção, aquela sua fala sobre o leilão do passo foi muito importante para mim. Muito importante. É por isso que eu digo para todo mundo, vá ao leilão do passo. Por isso que eu digo, Ana, falo muito com a Maria Lúcia isso, como que as nossas três áreas têm a colaborar uma com a outra. Recentemente, eu estou olhando aqui, não esqueci que eu não estou na minha mesa no museu, eu fui olhar para pegar o livro. Recentemente, eu vou te mostrar depois, Ana, eu peguei o catálogo do Paulo Berger sobre o Rio de Janeiro, e aí no final do catálogo dele, ele agradece
as bibliotecas particulares que ele consultou. Ana, menos da... Acho que 2% daquelas bibliotecas são localizáveis hoje. Para onde foram parar aquelas bibliotecas? São mais de 20 bibliotecas que ele agradece, mais de 20 particulares, inclusive o Paulo Gaia. Paulo Gaia, ele agradece o Alberto Lee, né? Ele agradece o Mindlin, Eu acho que são só essas três das 20 e tantas bibliotecas, inclusive de bibliotecas de mulheres, aqui tem umas 4 ou 5 bibliotecas de mulheres. Isso é um assunto ótimo. Não é? É na edição de 1980 que ele agradece ali para onde foram essas bibliotecas, né? A dispersão desses acervos. E quando você fala da necessidade desse diálogo entre os museólogos, isso é muito importante. Só para explicar para o pessoal que eu presenciei uma cena aqui, gente, que para mim foi muito rica, que foi uma reunião. Eu tive essa felicidade, Maria Lúcia, de presenciar uma reunião entre os museólogos, né, daqui do Museu Imperial. Estava a Ana, estava a Aline também, e os colegas do Mariano Procópio, né, e vocês dialogando como que os acervos dialogam. Isso foi sensacional. Esse aprendizado. Como que... por que essa peça está aqui e não está lá? Por que parou aqui? Não é uma coisa estática. Quem acha que o nosso trabalho é parado, bobo, né? Bobo é quem acha que o nosso trabalho é parado. De parado não tem nada, né? Isso, é o diálogo entre... E isso acontece, Ana. Aquilo foi um exemplo muito importante para mim, porque esse diálogo precisa acontecer também entre as bibliotecas. Concordo. Cadê, por exemplo, Ana? Aonde está, por exemplo, a coleção? Nós temos mapeado onde estão a coleção da Raquel de Queiroz, por exemplo, da Clarice Lispector. Não temos mapeado, elas estão aí espalhadas. Não há um diálogo também que junte, de alguma maneira, esse patrimônio. Nossa, foi muito rico essa sua fala. Eu estou aqui, a minha cabeça, só um gin agora, Ana, a minha cabeça está aqui assim. Eu estou pensando. Maria Lúcia, eu vou te perturbar depois, que isso dá uns 2 artigos aqui, que dá para a gente fazer 3 artigos aqui. Com certeza. Eu olho que tem várias perguntas, eu não sei se o Fabiano me passou todas, né? Algumas a gente já conversou. Mas eu quero citar nomes, tem comentários. A Eliane mandou um comentário aqui. Mais uma vez, parabéns, Ana, Maria Lúcia, Cataldo e aos demais organizadores. Muito obrigado, Eliane. A Eliane é uma... Eliane maravilhosa. Eliane está indo... Ela tem dormido muito com o manto do imperador. Muito. Toda noite ela deita com o manto, vai, vem. Às vezes eu também, mas por quê? A gente está dormindo Sonha muito. com ele. Alguns comentários, né? Cláudia Rocha. Cláudia, saudade de você, Cláudia. Olá, Ana, foi muito bacana interligar um pouco das coleções de pintura do Museu Imperial e no Museu de Belas Artes. Parabéns pela apresentação. Aline Mahler. Aline. Colega nossa. Me fala, é sua colega de museóloga, né? Foi muito bom, estou te parabenizando, aprendendo sempre com você. Janine Ojeda, da revista Museu, também parabenizando. A pergunta da Mabel. Mabel pergunta, fiquei curiosa com a roupa. Você pergunta, quais caminhos ela pretende percorrer para contextualizar a camisola? A partir de outros registros que possam documentar sua existência ou da própria camisola e sua materialidade? Não sei. Ainda... Estou sem rumo com ela. Essa é a camisola que eu durmo muito com ela também, já muito tempo. Eliane com manto, você com a camisola. Ana, Maria Lúcia, um comentário que a Ana que eu não sabia, Ana, se você pudesse depois comentar, sobre, que eu achei interessante, o comentário que você fez sobre o quadro de Dom Pedro, né, que foi rasgado na ocasião da República, e eu descobri recentemente que tem um terceiro
Em Pernambuco, eu não sabia. A Pernambuco, Ceará, Ceará, né? Tem um terceiro lá no Ceará que também não foi restaurado, tá? Como o do Museu Histórico. Quando eu falei aqui, aqui às vezes você um pesquisador que vem até o museu e você já está sabendo de uma coisa e você bota ele em contato com outra pessoa porque você já sabe desse caminho. Eu acho muito legal a gente fazer isso. Tipo, olha, não sei o que é, mas com certeza quem vai poder te responder uma parte pode ser Cláudia no Belas Artes, ou pode ser, enfim, Adriana no Museu Histórico. E tem um quadro que o Museu Histórico tem, o Museu Imperial tem, e eu sei que achava que era o Ceará, mas é Pernambuco. Um quadro que, Não, na Ceará época... mesmo, é Ceará mesmo, está certo. Pedro II, pelo menos do Museu Imperial, de corpo inteiro, do Lechevrel, e ele foi danificado por alguém, por um republicano, né, e que rasga a tela com uma faca e escreve Viva a República. Ele não escreve República, Republica. O português está errado. O Museu Histórico tem um, e o Ceará, em Pernambuco, tem outro. O do Museu Histórico, e eu acho importantíssimo, eu acho maravilhoso, e aí, como museóloga, eu vibro com isso, juntar essas informações. Tá? O Museu Histórico não restaurou dele, deixou dele, fez apenas um tratamento, um suporte para que a tela não sofresse mais dano, mas deixou esse registro, e é um registro importantíssimo feito na tela. A tela passa a ter duas leituras. Pedro II de corpo inteiro, e quando vence a República, você rasga ela. Já o do Museu Imperial, quando é entregue ao Museu Imperial, foi doado ao Museu Imperial, a pessoa que doou, antes de fazer a doação, mandou restaurar. Ou seja, apagou esse registro. Como? E a restauração até não está muito bem feita, não. Você consegue ver que tem alguma coisa. E só mandou uma imagem para a gente do que era. Escrito Viva a República. O do Ceará, ou de Recife, a mesma coisa. Então, eu acho que quando você fala, você junta esses 3 museus e faz uma leitura desse ato, eu acho isso importantíssimo. E cabe a mim como saber, e quem está pesquisando sobre isso, foi uma pesquisadora que entrou em contato comigo, queria saber, e eu falei, olha, tem Museu Histórico e tem o Ceará, porque ela estava fazendo, parece que um mestrado ou um doutorado sobre esse quadro. E é importante você entrelaçar isso. Talvez até o próprio Belas Artes tenha outra informação, o arquivo do Belas Artes pode ter também mais informação, o próprio Mariano Procópio. Aí cabe a gente também ter essa noção dos outros museus e dos acervos nos outros museus, quem poderia ter alguma coisa para complementar. Que é um serviço, né, Maria Lúcia? O que ela está falando aí, até comentei isso com a Ana Luísa, que é um serviço que, para a gente em biblioteca, é o trabalho de referência, né? E isso é muito importante. Eu me lembro de uma professora, a professora Eliane May, que foi professora da Unesp também, Ana Luísa, quando você falou do seu pai, eu fiquei tão empolgado quando você contou a história dele, porque a nossa formação, bibliotecários, arquivistas e museólogos, é uma formação que não tem como ser tecnicista. E está cada vez mais tecnicista. A nossa formação, ela é humanista, é uma formação que requer muita leitura. Olha quanto você lê, como a gente conversa, troca ideia, como tem que ler. Estou vendo aqui a Dulce, que para mim a Dulce, para mim, é uma das maiores, é a maior, a bibliotecária na biblioteconomia, a maior especialista em cartografia. E como ela lê, como pesquisa, participa de eventos. E hoje, infelizmente, a gente estava conversando sobre isso, né, Ana? A questão da formação, de como está a formação
da graduação de bibliotecário, museólogo, do arquivista, focado só naquela coisa técnica, na coisa tecnicista, sem isso que você acabou de dizer aí, essa cultura geral, essa leitura. Você mesmo, você ficou brincando quando eu te mandei aquele livro do Benjamin, aí você falou, meu Deus, eu tenho que parar de ler que eu estou enlouquecendo. É isso, o nosso trabalho requer essa leitura constante. Não tem jeito, ele requer isso. Todo mundo fala, médico e advogado nunca para de estudar. Nós também não. Não, de jeito nenhum. De jeito. Meu pai, no dia da minha formatura, lá no auditório da Unirio, Vera Janocópolis, ainda no prédio antigo da Unirio, meu pai me deu os parabéns, né? Oh, parabéns, tudo. Vera Janocópolis, legal. E ele falou, mas eu gostaria de te dar os parabéns se você estudar todos os dias, você jamais deixar de estudar, de pesquisar, de se atualizar, de se informar. Você conseguiu o diploma, não significa que você está formada, você vai formar ao longo de toda a sua vida. Aí eu vou te dar os parabéns. Sensacional isso, é isso aí. Sensacional, sensacional. O Ivan mandou, para quem não conhece, o Ivan Coelho de Sá, que é o diretor da Escola de Museologia da Unirio, um grande pesquisador da história da museologia no Brasil, mandou um grande abraço para vocês duas, inclusive para os colegas, para as pessoas que estão assistindo aqui. Ele infelizmente não pôde participar por conta de um compromisso lá na Unirio, convidou as duas para replicar essa mesa. Os três, né, Fabiana? Não, vocês duas replicar essa mesa no evento na museologia. E para quem não é da área, eu gostaria de destacar, vocês podem comentar também se vocês quiserem, a gente está gravando aqui, eu acho que é importante deixar esse registro. Eu tô aqui fazendo as vezes do Ivan, né? Ele não está aqui, mas eu estou fazendo as vezes do Ivan. Para quem não é da área da museologia diretamente, nós estamos diante de duas pessoas que o Ivan que destacou isso no comentário quando eu convidei. Ele falou, olha, você tem ali a Maria Lúcia e a Ana Luísa, elas representam uma mudança muito importante dentro da museologia. Na medida, olha, a memória do Ivan, a gente estava conversando, né? A memória é absurda, né? A Maria Lúcia ainda se forma, porque o curso de museologia, né, começa no Museu Histórico, assim como o curso de biblioteconomia começa na Biblioteca Nacional, e depois é criado a Unirio, né, e no caso aqui a gente tem Maria Lúcia, que se forma no Museu Histórico, e a Ana Luísa, que pega essa transição entre o Museu Histórico e a Unirio. Ivan e teve a FEFIERJ no meio, né? A FEFIERJ no meio. FEFIERJ. FEFIERJ. Sim, isso mesmo, FEFIERJ. E a Maura também pegou, meu marido também pegou essa transição. Isso mesmo, FEFIERJ. Você falou uma coisa tão importante, Ana, que eu fiquei pensando aqui recentemente tivemos uma paralisação na cultura, né, na área da cultura. É preciso mais eventos assim. É preciso que restauradores, conservadores, museólogos, bibliotecários se posicionem mais, se mostrem mais, para que a sociedade... Uma peça chega lá no museu, tá toda bonitinha, lá como agora, vai terminar o restauro do manto, aí tá lá, não, brotou, caiu do céu isso aqui. A Eliane não ficou 1 ano e meio trabalhando, não é? Com 3 colegas lá, não, brotou, tá aqui bonitinho. Ou chega lá agora no museu, tá tudo limpinho, as peças no lugar. Existem seres humanos que fazem esse trabalho, que preservam a nossa história, né? Não estou desmerecendo área nenhuma, mas normalmente a gente ouve dizer, a gente só ouve, porque o historiador preserva a memória, porque não sei qual área. Não, nós temos os museólogos, os restauradores, conservadores, os bibliotecários, os arquivistas, todos nós somos agentes do patrimônio, né? Da preservação do patrimônio.
E sem a pesquisa nossa, dos arquivistas, bibliotecários, a gente não vai chegar a grandes informações. As exposições não terão esse. Você pode ter o curador da exposição, mas quem vai alimentar essa exposição somos nós, com as pesquisas que foram feitas e aprofundadas. Como eu falei, a questão da bata. O Museu Imperial tem essa bata, tem a ficha descritiva pronta. Pronta, que eu digo, não é encerrada. Ela está lá, quanto é que mede, estado de conservação, quem doou, tudo ali. Tombada no livro tal, registro tal. Mas eu e a Aline, eu não sei, levantou uma pergunta. Eu falei, peraí, acho que a gente vai ter que ir mais a fundo nessa peça. Não é meramente passar para quem vai ser o curador da exposição, bata de algodão do século XIX, da Fazenda Lordelo. Né? E daí? Não quer dizer. Eu preciso de muito mais dados, de muito mais coisa. Sim, E sem isso não vai. Pô. E sem essa pesquisa, e daí que eu digo, acham que apenas a gente guarda as peças e somos os guardiões das peças. Não. Nós temos que pesquisar. E quando a gente abre um armário e vê a quantidade de pesquisa que a gente tem, enlouquece e entristece, porque a gente sabe que não vai dar tempo, que a gente não vai ter isso tudo. Espero que cada vez mais olhos bibliotecários, arquivistas, os museólogos e os conservadores com olhos mais abertos e mais carinho. Sim. Não Maria sei Lúcia, eu queria ler mais algumas comentários. Maria Lúcia, deixa eu te fazer uma pergunta, Oi. Maria Lúcia. Aproveitar que você aproveitou você, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o museólogo, Maria Lúcia, para o museólogo, muito mais claro, devido à sua formação, a ideia da junção gestão e curadoria, isso é muito mais. A impressão que eu tenho que para o museólogo, isso é muito mais evidente. A necessidade não só de fazer gestão, como a Ana B mencionou, porque é só guardar, acumular, não, mas fazer a curadoria, que é onde envolve a pesquisa, onde envolve casar uma peça com a outra. Para mim, na área de vocês, isso é muito evidente, até pela formação. Você que está acostumado a lidar também com bibliotecários e arquivistas, você acha que isso é realmente mais evidente na museologia? Eu tendo a achar que sim, mas eu acho assim, mas eu acho que isso assim, tem sempre uma exceção, né? Mas eu acho que existe uma coisa mais. Eu conheço arquivistas e bibliotecários engajados também nessas questões, mas eu acho sim que na formação do museólogo isso é mais enfatizado. Acho que sim. Eu concordo sim com você. Também não gosto eu gosto de relativizar um pouco, mas eu tenho essa sensação também. Tem aqui um comentário do Ronaldo Vasques, agradecendo a Ana Luísa pela fala e informando que o livro é patrimônio têxtil e vestuário, um olhar para os acervos de moda nos museus. Obrigada. Desculpe, Ronaldo, na hora eu não me lembrei do título. Mas elogios, Elaine Oliveira Machado, elogiando, dizendo que isso foi excelente. Beatriz Figueirinha também, muito bom te ouvir, Ana Luísa, saudade de estar com vocês na museologia. Eliane Zanata, também falando, belíssima fala, concordo integralmente com suas colocações. Maria Dulce te parabenizando, a Cláudia Rocha, que eu já falei, dessa importância foi muito bacana interligar um pouco essas coleções do Belas Artes do Museu Imperial, e te parabenizando pela apresentação. A Aline também, eu já tinha falado, Janine Ojeda, da revista Museu, Elaine Oliveira Machado, acho que eu já tinha falado, ela parabenizou 2 vezes, tá? Valeu 2 vezes. Elaine Paz também, a maioria das... Heloísa Abreu, Dibe Julian, agradecendo a palestra, muitas informações interessantes que aguçaram minha curiosidade. Thaís Helena Almeida, da Biblioteca Nacional, te
parabenizando. Bonito relato profissional e apaixonado do conhecimento do museólogo e do pesquisador. Cláudia Rocha, falta Maria Dulce falando que falta muitos servidores e técnicos em todas as áreas. Está comentando isso. Sim. Fala da Biblioteca Nacional, com pouquíssimos servidores. Em caso dos mapas históricos, necessita muita pesquisa, enfim. Adriana Beatriz Carvalho Ferreira, falando, e você está concordando, dizendo que isso é interdisciplinaridade. Acho que é questão da gente, o diálogo entre áreas, né? Muito importante. Maria Dulce agradecendo o Fabiano por ter citado. Deixa eu ver se não é alguma coisa. Já falei, pergunta da Mabel, que está aqui no meu. Mas você meio que já. Fernanda comentando, parabenizando também. Fernanda Silva, Jandira Flesch, querida Jandira. Ótimas interações entre as diversas áreas. Obrigada, Ana, os organizadores. Não sabia que havia uma terceira obra. E a Eliane Zanata, de novo, falando da complexidade da área. Acho que foi muito rico. Agora eu queria dizer, Ana Luísa, seu relato é muito bom. É muito interessante. Essas são coisas que meio que resumem os problemas que passam pelas nossas cabeças. Né? E eu tendo a concordar com tudo que você falou, eu assino embaixo. Até com a história do que o objeto fala, né? Eu sou velho o suficiente para dizer, eu ouso dizer, né, que virou uma heresia falar isso. Para mim, fala, entre aspas, mas fala. Né? Muito bom, Ana Luísa. Eu só queria agradecer a vocês, muito obrigada por tudo, muito obrigada por estarem aqui. Já são 15 para as 9 da noite. Nossa, muito obrigada por todos. O tempo está todo mundo cansado, já à noite. Né? Tá vindo. Eu agradeço você e ao Fabiano. Fabiano, muito obrigada. Bom, eu queria agradecer, né, em nome do grupo de pesquisa, né, nós temos aqui assistindo alguns membros, está aqui a Jandira, a Thaís, a Kiaki, a Usana, que estão assistindo, e nos bastidores também, colaborando aqui com a parte técnica, né, a Luciana Martins, a Mabel, a Brenda. Muito obrigada a quem está nos bastidores. A nossa colaboradora, ao grupo, desculpa, a nossa colaboradora especial, a Letícia Jaber. Eu estou falando aqui com a Simone Trindade, que é do Museu Carlos Costa Pinto. Infelizmente, ela não pôde participar, ponto de atividade no museu. Eles estão lá com umas atividades, começando algumas atividades, mas ela depois quer assistir bastante. Ela recentemente, né? Desejou agradeceu bastante também, e, enfim, parabenizou pela iniciativa da palestra. Eu devo dizer que eu hoje realizei um sonho, né? Realizei um sonho de ter vocês duas aqui, duas pessoas que eu admiro profundamente, né? A Maria Lúcia conheço há mais tempo. Eu não sabia, Maria Lúcia, que você me colocado dentro de um vespeiro, eu não sabia que esse negócio de objeto fala era um vespeiro na museologia. Quando ela falou, vamos escrever sobre isso, vamos. Ela me colocou dentro de um vespeiro, mano, eu não sabia. Foi uma pergunta para os designers, para os arqueólogos, eles vão concordar que falam, mas senão... Não, a Simone Trindade falou assim, fala para elas que eu concordo, fala mesmo. Graças a Deus, mas não são todos, mas ficou quase um mantra. Quase um mantra. Ela falou isso é um mantra, ela falou isso. Pode falar para elas que fala mesmo. Então, eu realizei um sonho, né? Porque desde que eu trabalho com memória institucional, é uma das áreas que eu gosto muito de trabalhar, que é a memória institucional, e desde a primeira vez que eu tive a chance de conversar com a Ana Luísa, eu falei, nossa, quanta memória institucional, né, perpassa aqui por essa funcionária, né, e atravessa não só a memória dela, como a memória do seu pai, que foi um servidor da instituição. Isso eu acho muito importante. Eu falei recentemente isso numa palestra lá no Museu Murilo Mendes, né, que
que, infelizmente, nós, como profissionais, a gente acaba... A gente não, a gente não quer tapete vermelho, a gente não quer ver Clicquot, gostaríamos, né? Mas tudo bem, não precisa ser um ver Clicquot, um Dom Perignon, tudo bem, né? A gente não quer tapete vermelho, nem rosas, né? A gente quer o respeito ao nosso trabalho, é isso que a gente quer, né? A gente quer respeito ao trabalho e que se entenda que nós somos parte da engrenagem dessa memória institucional e do que a Mary Douglas muito bem fala, que é uma antropóloga que discute memória institucional, não é, exatamente, né, que ela não fala... só os objetos, mas as instituições também falam. Exatamente, Maria Lúcia, exatamente. Não somos objetos, mas somos parte dessa engrenagem que dá o que ela diz, a forma reconhecível, né? Quando eu falei na questão do museu como um todo, o jardim, o interessantíssimo isso. É todo, você tem que ter um olhar todo. Aí eu fico só nessa minha caixinha. Não. Pô. Aí eu fico pensando, pô, será que sou eu que tenho nascido e criado aqui dentro, que fico olhando tudo? Mas eu acho que não, você tem que saber o todo, não adianta, pô. A sensibilidade de você ter esse todo vai te levar a muito mais pesquisa. Sim, concordo plenamente com você. E se tem, aqui nós temos alguns estudantes assistindo, tá? Então, aos estudantes que estão assistindo, continuem. Espero que tenham prestado atenção. Aqueles que vão assistir a gravação, se liguem, né? Se liguem, porque isto de fato, o trabalho, o nosso trabalho como documentalista, é isso que se espera, é uma responsabilidade muito grande, eu acho que é uma responsabilidade. A Aline, a gente visitando lá os espaços do palácio por conta da gestão de risco, nós passamos em frente à carruagem, aí a Aline falou assim, aí eu brinquei assim, eu posso entrar, Aline? Aí a Aline, de vez em quando eu entro para limpar. A gente lida com a história, que privilégio é esse nosso, né? Que privilégio é esse nosso de estar o tempo inteiro em contato ali direto com a história. Ela dizer, não, de vez em quando eu entro para limpar a carruagem, que diz, de vez em quando eu entro. Esses dias lá na biblioteca com o acervo Gaia, eu estava diante do Tratado de Abertura dos Portos. Então a gente lida com isso, isso é um privilégio muito grande que nós, documentalistas e todos nós que trabalhamos na área do patrimônio temos. Maria Lúcia, muito obrigado mais uma vez. Maria Lúcia nem titubeou quando eu falei, sim. Sim, claro. Ela nem perguntou muita coisa. Sim. Sim. Obrigado. Eu já me perguntei quem era o sem juízo, ele ou eu? Obrigado, Maria Lúcia, foi maravilhosa. Eu que agradeço. Obrigada, Luísa e Fabiano. Sem palavras para agradecer você. Quando você voltar de férias, quero te dar um abraço. Tá bom. Eu que agradeço, Maria Lúcia. Eu não estou, não, vou entrar. Eu vou entrar, mas vou ter uma semana de trabalho. Um beijo, muito obrigada por ter aceitado essa maluquice maravilhosa, que dá super certo e apaixonante. Obrigada. Fabiano, um beijo. Boa noite a todos, fiquem bem. Todo meu carinho. Muito obrigada a todas. E até a próxima. Tchau, tchau.